inteiras. But now it's time for us to meditate in the Word Mas of agora é o momento God. de nós meditarmos na palavra do Senhor. And today I want to talk about temptation. E hoje eu quero falar sobre tentações. It's a recurring theme all over the Bible. É um tema que a gente vê muito ao longo da Bíblia. And honestly, it's one of the themes that we see the most in our own E lives. honestamente é um tema que a gente vê muito na nossa vida. I'm not going to ask you what your temptation is. Eu não vou perguntar quais são as suas tentações. But I know that all of us, we have some sort of thing that the devil tempts Mas us eu with. sei que todos nós temos coisas no qual o diabo nos tenta. And when we talk about temptation, E quando a gente fala de tentação, we all know that we have to resist it. todos nós sabemos que nós precisamos resistir. There are movies called Resisting Temptation. Tem filmes que falam sobre resistir We know tentações. that we cannot give in to A temptation. gente sabe que a gente não pode deixar as tentações tomarem conta de nós. That's the easy part. Essa é a parte fácil. The big question is, A grande pergunta é: how do we not give in to temptation? como que a gente não Cai na tentação. a gente não cai na tentação? How do we resist temptation in our practical life with God? Como a gente resiste à tentação na nossa vida prática com o Senhor? And of course, I want to invite you to open your Bibles to Luke chapter 4. E é claro que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo And we're 4. going to go to the best example of what fighting temptation looks E like, nós vamos ler o melhor exemplo de sobre o que é lutar contra a tentação. which is when Jesus is tempted by the devil in the Que é desert. quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. Let's read together Luke chapter 4. Vamos ler juntos Lucas capítulo 4. And we're going to start by reading verses 1 and 2. E nós vamos começar lendo no versículo 1 e 2. It says that Jesus, full of the Holy Spirit, Diz que Jesus left the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, where for 40 days he was tempted by the devil. He ate nothing during those days, and at the end of them, he was hungry. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, aonde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. This passage happens right after Jesus is baptized. Essa passagem acontece logo depois do batismo de We Jesus. talked a lot about this moment during the last quarter of the Sunday Nós falamos school. muito sobre esse momento no nossa escola dominical. Jesus is baptized. Jesus foi batizado. Then we see that moment when God says, "This is my son, who I am well pleased E aí nós with." vemos o momento em que o Senhor fala: esse é o meu filho em qual eu me agrado. The dove comes down in bodily form. A gente vai ver que A pomba desce de maneira visível. And then that moment marks the beginning of Jesus' E ministry. naquele momento é marcado o começo do ministério de Jesus. And the Bible says that immediately after he was E a baptized, Bíblia diz que imediatamente depois de ter sido the batizado, Holy Spirit took him to the desert. What happened? the mic, but that's okay. O Espírito Santo tira ele do deserto. And in there he was fasting for 40 E aí ele days, estava jejuando por 40 dias. and he was being tempted by the devil. E ele foi tentado pelo diabo. Many times we look at this passage, Muitas vezes a gente olha para essa passagem and we think that Jesus fasted for 40 e a days, gente acha que Jesus jejuou por 40 dias. and then at the end the devil E aí que no tempted him. final a gente vai ver que a gente acha que o diabo tentou Jesus. But the Bible says that for 40 days A Bíblia he was diz- tempted by the devil. Mas a Bíblia diz que por 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Can you imagine being tempted by the devil for 40 Você days? pode imaginar você sendo tentado pelo diabo por 40 dias. And we're going to get into this a little bit E more. a gente vai entrar nisso um pouco mais. But this is such a big word, Mas essa é uma palavra muito grande. temptation. Tentação. People use the word temptation for many things in life. As pessoas usam essa palavra tentação para muitas coisas na vida. And I want to remind you that today we're going to be learning how to resist and fight the E eu temptations. quero lembrar você que hoje nós vamos aprender sobre como a gente pode resistir realmente à Because the tentação. problem is that many people, they don't know what temptation is. Porque o problema é que muitas pessoas não sabem o que tentação é. They don't know how temptation happens in our Não spiritual sabem como lives. tentação acontece na nossa vida So espiritual. the first thing we need to understand is, what is temptation? Então a primeira coisa que nós precisamos entender é o que é a tentação. Because temptation is a fight for our spiritual soul, Porque for a our souls. porque a tentação é uma luta contra a nossa vida espiritual. It's a spiritual battle. É uma luta espiritual. And we cannot fight something that we don't know. E a gente não pode lutar algo que a gente não sabe. Whenever we go to war, Quando a gente vai pra guerra, we know exactly what we're fighting a gente sabe against. exatamente com quem que We a gente está know who the lutando. enemy is. A gente sabe qual é o inimigo. We try to know his A weaknesses, gente tenta conhecer a sua his fraqueza, as strengths. suas forças. And many times Christians, they know they have to fight E temptation. muitas vezes cristãos sabem que precisam lutar contra a tentação, But many times they don't know what temptation is, mas eles não sabem o que tentação é. where it comes from, Da onde que vem and how to be careful with it. e como a gente pode realmente lidar com And ela. the first thing we need to understand about E a temptation primeira coisa que a gente precisa entender sobre tentação is that the temptation always comes from the é devil. que tentação sempre vem do diabo. Always. Sempre. There's no exception. Não tem exceção. Does the devil tempt us? O diabo nos tenta? Does God tempt us? O Deus nos tenta? This is something that we need to get very clear Isso in é our algo que a gente spiritual precisa lives. deixar muito claro na nossa vida espiritual. Because what is temptation? O que é tentação? Temptation is a trap. Tentação, na verdade, é uma armadilha. Temptation is something that is set up
Tentação é algo que foi construído ou to feito make us fall, para fazer a gente cair, to make us fail. para fazer a gente falhar. I'm not a hunting person. Eu não sou uma pessoa que caça. I don't like hunting. Eu não gosto de caçar. I'm very glad that here in Florida we don't have anything to Eu hunt. sou muito grato que aqui na Flórida a gente não tem nada para caçar. But for example, Pastor Johannes' brother, Mas, por exemplo, o irmão do pastor Johannes, he is a hunter. ele é um caçador And profissional. he converted his garage Ele fez a sua garagem to be a place where he can take the dead animals, let them dry. a ser um lugar que ele pode levar os animais mortos e deixar secar. And the way that, for example, you hunt bears E a forma, por exemplo, que você caça urso, is that you've all seen that in the cartoons. todo mundo já vê aqui nos desenhos. You know the round thing with the teeth up, Você sabe aquele negócio redondo, com os dentes pra cima, and then you put them on the ground, e aí você coloca no chão, you put something nice in você bota it alguma coisa legal so that the bear might step on it para que o urso possa pisar em, and then he can get stuck e on aí ele it. possa ficar preso ali. That's exactly what temptation is. É exatamente o que tentação é. Temptation, the devil uses it to attract us. Tentação o diabo usa para nos atrair. It's something that we like. É algo que a gente gosta. It's something that is going to make us excited about. É algo que vai fazer a gente ficar animado But once we sobre. step on it, Mas quando a gente pisa it makes us fall. e faz a gente cair. And we have to understand that God is never the one who does E a that. gente precisa entender que Deus não é aquele que Many faz people isso say, nunca. God is tempting me. Muitas pessoas falam, Deus está me tentando. Biblically wrong. Biblicamente It's está errado. impossible for God to É tempt us. impossível para Deus tentar. James 1:13 says that when tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. Tiago diz claramente, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. First, he says that God cannot be tempted by evil. Primeiro ele diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Why? Por quê? Because evil does not attract God. Porque o mal, ele não atrai There o is Senhor. nothing evil that can attract Não God. tem nada mal que possa He atrair is a not Deus. fooled by evil. Ele não é enganado And pelo that's what mal. we're going to see when Jesus is E tempted é by por the isso que a devil. gente vai entender, a gente vai ver quando Jesus foi But tentado pelo diabo. but then James also affirms that God also does not tempt anyone. Mas Tiago também afirma que Deus não tenta ninguém. God never sets traps for our lives. Deus ele nunca coloca armadilhas na nossa vida. Many times in our relationship with God, Muitas vezes no nosso relacionamento com Deus, something bad happens. alguma coisa ruim We acontece. fall into a trap. A gente cai na We armadilha. are tempted. A gente é tentado. And we blame God. E aí a gente culpa o Senhor. And we say, oh, God made me do A gente this. fala, o Senhor me fez fazer It isso. doesn't make sense. Do you Não know why? faz sentido, você entende por quê? Answer yourself. Responda-se a mesmo. Does God want to see us fail? Deus quer nos ver falhar? Yes or no? Sim ou não? No. No. So if the goal of temptation is to make us fail, Então, se o objetivo da tentação é nos fazer falhar, it's impossible for God to é set the impossível temptation for para Deus us. ser aquele que colocou a tentação para nós. And then you look at me and you say, but Pastor, E aí você olha para mim e fala assim, mas pastor, the Bible says that he doesn't tempt us. a Bíblia diz que ele não nos tenta. But what does the Bible say that God does to us? Mas o que a Bíblia fala que Deus faz conosco? He tests Ele nos us. testa. And we have to learn as mature E a Christians gente precisa entender como cristãos maduros what is the difference between being tempted qual a diferença de ser tentado and being e tested. de ser testado. And in the end is what the outcome is. E no final é sobre qual é o resultado disso. What is the goal of that? Qual é o objetivo disso? Because when we're talking about temptation, Porque quando a gente fala de tentação, the goal is to make us fall. o objetivo é nos fazer cair. For example, Por exemplo, if you want to take me out of my diet, se você quer me tirar da dieta, you want to say, I want Pastor to gain weight. você vai falar, pai, eu quero que o pastor I want ganhe Pastor to get quilos. fat again. Eu quero que o pastor seja gordo de novo. And then what you will do? E o que você vai fazer? Just give me chicken Só stroganoff. me dá estrogonofe ou cacau brigadeiros. Or cacau brigadeiros. Ou cacau Easy. brigadeiros. É fácil. That combination is A perfect. combinação é perfeita. That's all you have to do. But É tudo que você precisa fazer. what is the intent there? Mas qual é o intento daquilo? I want to see Pastor gain Eu weight. quero ver o pastor ficar gordinho, That is what ganhar peso. temptation is. Isso que é a tentação. When we are testing, Quando a gente está sendo it's testado, exactly what we do in school, for é example. exatamente o que a gente faz na escola. The teachers, they come, they give us an exam Os professores nos dão testes because they want to see how we're doing. porque eles querem ver como a gente And está many indo. times it's for us to see everything that we already know. E é muitas vezes para a gente ver também quantas coisas nós já sabemos. When God tests us, Quando Deus nos testa, He wants us to become stronger. Ele quer que a gente fique mais forte. When God tests our faith, Quando Deus testa a nossa fé, it is with the goal of making us believe more in é Him, com o objetivo que a gente crê ainda mais of making nele. us stronger in Fazer a Him. gente ainda ficar ainda mais It's forte not for us to nele. fall. Não é pra gente cair. When God tests us, Quando Deus nos testa, oftentimes He wants us to see how strong we muitas are in vezes Him. ele precisa ver ele quer ver quão forte nós estamos nele. It's temptation is so serious A tentação é tão séria because it puts our obedience to the test. porque coloca a nossa obediência a teste. Because many people, they love saying, I'm very obedient to God. Muitas pessoas amam falar, eu sou muito obediente ao Senhor. But we can only truly test Mas a obedience gente realmente só pode testar a obediência when something comes against our quando obedience. algo vem contra ela. It's very easy for a nun to say that she's very obedient. É muito fácil a gente ver uma freira falando que é obediente. It's very easy for her to say, no, I don't like men. Falando, eu não I'm gosto not de homem. tempted by Eu
sex? Eu não ser tentado pelo Of course, there's sexo. no men around her. Claro, não tem homem na She's sua not volta. being tempted. Ela não tá sendo Very tentada. easy. Muito The fácil. problem is when you throw her into the real O world. problema é quando você coloca ela no That mundo is when real. her obedience is E going to aí be put sim, to the quando a test. obediência vai ser colocada ao teste. So the devil is the one who is always tempting O us. diabo é aquele que está sempre nos He's the one tentando. who always wants to see us fall. Que sempre quer nos ver And cair. he's not creative. Ele não é criativo. One of the things that most amazes me about the devil, Uma das coisas que eu mais fico que mais me impressiona, que mais me impressiona sobre ele, is sobre that o he never diabo, changes. é que ele nunca muda. He's been doing the same old tricks for Ele está fazendo thousands of as years. mesmas coisas por anos e anos. What did he do with Eve? O que ele fez com Eva? What did he do? O que ele fez com Eva? He tempted her. Ele tentou He took the Eva. little fruit and he was like, Ele pegou o fruto. don't you want it? Você não quer? It's good. É bom. But what did he know that was going to happen? Mas o que ele sabia que ia acontecer? The sin was going to come into mankind. Que o pecado iria entrar na And humanidade. still to this day, E até hoje. temptation is the way that the devil uses to make us disobey God. Tentação é a forma que o diabo usa para fazer a gente He desobedecer a always Deus. sets up a trap Ele sempre coloca uma armadilha with something that we might think that it's nice, com algo que possa parecer bonito ou legal so para that we nós, can disobey God. para que a gente possa desobedecer ao Senhor. He suggests us desires. Ele nos sugere desejos. He suggests people in our Ele lives. nos sugere pessoas na He nossa puts vida. people in our lives just to make us fall. Ele coloca pessoas na nossa vida só para nos fazer He cair. whispers things to make us think that we're the ones thinking these Ele fala thoughts. coisas pra gente a gente achar que nós somos aqueles que estamos pensando esses The work of pensamentos. the devil in our lives O trabalho do diabo na nossa vida is setting traps. é realmente fazer armadilhas. That's all that he knows how to do. É só o que ele sabe That fazer. is all that he can do to make us disobey É só God. o que ele sabe fazer, o que pode fazer para Because fazer a gente desobedecer a If the Deus. devil showed up in front of you Porque se o diabo aparece na sua frente and he said, Grant, e ele fala, Grant, I want you to disobey eu God, quero que você desobedeça ao Senhor. what is Grant gonna say? O que o Grant vai falar? No way. Não quero. Of course Não not. vou. He's Óbvio gonna que não. come to Dona Yara. Ele vai pra Dona Yara. He's gonna say, Dona Yara, I want you to forget God. Dona Yara, eu quero que você esqueça de Deus. And Dona Yara is gonna say, of course E a not. Dona Yara vai falar, não, claro He que não. knows that way that is too obvious. Ele sabe que isso é muito óbvio. So what he does is he tempts us. Então o que ele faz? Ele nos tenta. He gives something that might seem Ele pretty, nos dá algo que pareça bonito. something that, as we're gonna see, we already want. Algo que nós vamos ver que normalmente nós já He queremos. puts it into a nice little Ele package coloca num pacote bonitinho. just so that we can fall Para and que a disobey gente God. possa cair e desobedecer ao Just so that we Senhor. can fall and fall out of God's Para que a plans gente for our possa lives. cair e desobedecer os planos do Senhor na nossa But it's vida. important to understand that being tempted is not a sin. Mas é importante entender que ser tentado não é um pecado. It's part of our sinful nature. Faz parte da nossa natureza As James is going to pecaminosa. say in a couple minutes, we're going to read about how we are tempted by our own desires. Assim como o Tiago vai falar daqui a algum pouquinho que a gente vai ler, como nós somos tentados pelos nossos próprios The desejos. problem is not being O tempted. problema não é ser tentado. The problem is giving in to O temptation. problema é você realmente cair na tentação. It's the person who struggles with alcohol, for É aquela example. pessoa, por exemplo, que tem problema com álcool. They accepted Christ, Aceita Cristo, they stopped drinking, para de beber. but it's not like that person suddenly doesn't like drinking Mas não é anymore. como que aquela pessoa parou de gostar de beber do nada. If they drink it, they're going to like it. Se beber de novo, vai So gostar. it's a constant fight they're going to have E é uma constante luta que precisa ter to please God. para agradar ao Senhor. But then that person Mas aquela pessoa is going to be tempted when they see vai a ser friend tentada drinking. quando ver uma I garrafa. once heard a person saying Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer that they went to a restaurant, que foram pro restaurante they were a former alcoholic, e era uma ex-alcoólatra. and they went to this restaurant, and it was one of those restaurants that is just beers all over E aí the foi nesse restaurant. restaurante que era só de cerveja. And then that person got to the restaurant with their friends. E aquela pessoa foi nesse restaurante com um amigo. When they saw the restaurant, they got up and left. Quando viu o restaurante, levantou e saiu. They looked and they said, if I stay here too long, Se eu ficar aqui por muito tempo, I'm gonna drink. eu vou beber. I'm not gonna do that. Eu não vou fazer So that isso. person literally abandoned their friends, Então aquela went pessoa out, literalmente abandonou o seu so amigo e that they saiu would do not fall restaurante into para que temptation. não pudesse cair em tentação. And we see as Jesus teaches us E a gente vê como Jesus nos that ensina temptation oftentimes comes in our time of que wilderness. tentação muitas vezes vem no nosso momento de deserto. Let's go back to how Jesus was. Vamos voltar a quando Jesus. Jesus was in the wilderness. Jesus estava no deserto. He was hungry. Jesus estava com The Bible fome. makes it clear to say that Jesus was hungry. A Bíblia deixa claro que He Jesus estava feels com everything fome. that you and I would Ele feel. estava sentindo tudo que nós sentimos. And many times we say, he was just weak. I don't think Jesus was necessarily weak As pessoas podem falar, estava fraco, mas eu não sei se Jesus realmente estava fraco. because he was
fasting, so he was strong Porque spiritually, ele estava obviously. jejuando, então claro que ele estava forte But many espiritualmente. times in our moments of wilderness Mas muitas vezes no nosso momento de is deserto when the devil comes é quando o diabo vem. and he tries to place traps in our E ele lives. tenta colocar armadilhas na nossa vida. The devil, the Bible says that he prowls around us like a roaring A lion. Bíblia diz que o diabo está à nossa volta como um leão prestes a devorar. And he's just waiting for the right E time. ele só está esperando para o momento certo. He's looking at Johnny's life Ele está olhando para a vida da Dione. and he's like, let me see when is the best time for me to put a trap for Deixa eu Johnny. ver qual é a melhor hora para eu colocar uma armadilha. Let me see when is it that Johnny's gonna get too stressed, Deixa eu ver quando é que a Dione vai ficar muito or estressada. when she's gonna feel too Ou lonely, quando ela vai se sentir muito sozinha. or what is that moment when I know that she's gonna want that Ou trap. qual é o momento que eu sei que ela vai querer aquela The armadilha. devil is patient. O diabo é paciente. I know we're talking all about the devil, Eu sei que a gente está falando bastante and do we're gonna diabo. change the focus E in a a gente vai while. mudar o foco daqui a But we pouquinho. have to understand Mas a gente temptation, precisa entender a and tentação. we have to understand how to flee from E entender it. como lutar Because e sair our dela. lives, they might be super strong in Porque a God, nossa vida a gente pode estar se achando super forte but em we Deus. all have moments of Mas wilderness. todos nós temos momentos de deserto. We all have moments when we feel Momentos discouraged. em que nós nos sentimos desencorajados. We all have moments of doubt. Momentos de dúvida. We all have moments when we feel weak. Momentos que a gente se sente fraco. And those moments E nesses momentos, are the devil's favorite moments o diabo adora. because they see an Porque opportunity ele vê uma and oportunidade. he takes it. E ele toma essa A great oportunidade. example is Job. Um grande exemplo é Jó. Job loses everything. Jó perde tudo. I always like to remember Job's story because we're so used to him Eu sempre gosto de lembrar a história de Jó, porque a gente está tão acostumado a that we falar lose dele, sight of how much he que suffered. a gente esquece o quanto realmente ele sofreu. He lost all physical Ele possessions. perdeu todas as suas posses He físicas. lost every single child he Ele had. perdeu todos os seus filhos. Listen, I think the person who has the most kids here is Diane and Eu Andressa. acho que a pessoa que tem mais filha que eu é a Daiane e a Andressa. And it's just 3. E são só 3. Do you remember how many kids Você Job lembra had? quantos He had filhos 10 Jó ki- I think, tinha? if I'm not mistaken, he had like 10 Ele kids tinha 10 filhos, eu não estou or errado. 20. I don't Ou remember. 20, agora eu não But lembro. anyway, he loses all of them Mas mesmo assim ele perde todos in eles. one single night. Em uma só noite. Think about a wilderness in life. Pensa num deserto He na loses vida. possessions, Ele perde as suas He loses his posses, children. ele perde seus he filhos, loses his health. ele perde a sua saúde. He's there scraping his wounds Ele by the tá side of the lá road. com as suas machucados na rua. And then in that moment, E aí naquele momento, when he's down on the ground, quando ele está ali no chão, the devil sends Job's own wife o diabo manda sua própria to esposa come to Job and be a like, vir para Jó e falar: curse God, amaldiçoa o seu Deus. curse God, Amaldiçoa o seu Deus. die. Morre. Doesn't this God love you? Esse Deus realmente te ama. If he really loved Se ele you, realmente te amasse, he wouldn't do that. ele não faria isso. You are serving God like Você está this. servindo a Deus assim. That's exactly what the devil E é does. exatamente o que o diabo faz. These moments of vulnerability in our E lives, tem momentos de vulnerabilidade na these nossa moments vida. of vulnerability in our Esses lives, momentos de they are vulnerabilidade na nossa not vida, the times for us to give up. eles não são os momentos que nós podemos Do desistir. not give up on the times when you feel weak. Não desista dos momentos Do que você se not sentir give up fraco. on the times when you feel like everything is going Não wrong. desista dos momentos que você acha que está tudo indo errado. Your job might be going through O hardships. seu trabalho pode estar sendo In your difícil. family, you might be going Mesmo, through talvez na sua hardships. família você esteja passando In dificuldades. finances, everything might be going As wrong. finanças podem estar sendo, But pode estar don't sendo give difícil. up and do not doubt Mas não God. desista e não duvide Choose de to remain in Him. Deus. Decida continuar. Today I was talking to someone here at Hoje eu church, estava falando com uma pessoa aqui na igreja and this person jokingly said, e essa pessoa estava fazendo uma brincadeira, and they said something about a situation in their lives, falou sobre uma situação and na they vida said, dela. Pastor, I'm giving up E already. falou, pastor, eu tô desistindo já. And I said, don't give up. E eu falei, não desiste. Even if you're joking, Mesmo que você esteja brincando. don't give up. Não desiste. Because that is exactly what the devil Porque é wants. exatamente o que o diabo quer que He a gente wants us faça. to be in this moment of Ele quer que a wilderness, gente esteja nesse momento de in this moment of deserto. desert, Nesse momento de in these deserto. moments when we are weak, Nesse momento que nós somos fracos. to set a trap Para botar uma armadilha. so that we can fall. Para que a gente possa cair. But we remain in Mas a Christ. gente se permanece Just em Cristo. like Job. Assim como It Jó. doesn't matter what is Que não happening. importa o que estivesse It acontecendo. doesn't matter how beat down we Não are. importa o quão We choose to quão remain difícil seja, a in gente Christ. decide escolher permanecer But em how does the Cristo. devil tempt Mas us? como que o diabo nos tenta? In our flesh. Na nossa carne. The devil tempts us in our sinful O nature. diabo nos tenta na nossa natureza pecaminosa. The Bible says that Jesus, after those 40 days, A Bíblia diz que Jesus, depois dos 40 he was dias, hungry. ele estava com fome. So imagine Jesus 40 days hungry in the desert. Então imagina Jesus com fome por 40 dias no deserto. Do you think that the devil would tempt Jesus Você acha que o diabo ia tentar Jesus with a gym membership? com uma membresia de uma academia? Can you imagine if the devil would look at Jesus Você imagina o diabo olhando para Jesus? and he would say, I know how hungry you E are, falar assim, olha, eu Jesus. sei quanta fome você tem, Jesus. Here is 40 days free of fit Aqui tem body boot 40 camp. dias de fit body bootcamp, uma academia. Is that a temptation at Isso é the uma moment? tentação naquele momento? What did Jesus want? O que Jesus queria? He wanted food. Ele Jesus was queria hungry. comida, ele estava com fome. And that's why the Bible says in verses 3 and 4 of Luke chapter E é 4 por isso que a Bíblia diz em Lucas 4, that the devil versículo said 3 to e him, 4. if you are the Son of God, tell this stone to become bread.
And Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone." O diabo lhe disse: se és filho de Deus, ordena essa pedra que se transforma em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. The devil tempts Jesus with the obvious. O diabo tenta Jesus com o óbvio. And I cannot even imagine Jesus' hunger after 40 E eu não days. consigo nem imaginar a fome de Jesus And then depois we de might look 40 at this dias. and we might think, Pastor, what is so wrong with bread? E talvez você olhe para isso e fale assim, mas o que é tão errado sobre pão, pastor? Is bread sinful? Pão é pecado? Thank God, no. Obrigado No. que Bread não. is not sinful, guys. Please eat bread. Pão não é No, pecado. we eat a lot of bread. Que bom, porque nós Cheese temos pão de bread. We eat a lot of queijo. type of bread. Graças a Deus. But the problem was not the bread O itself. problema não é o pão. Well, the problem was the devil coming to Jesus saying, turn this into bread. O problema é o diabo vira a Jesus e fala assim, torne esse pão. What the devil was basically telling Jesus was, O que o diabo estava falando para Jesus era, use your supernatural divine powers usa o seu poder sobrenatural to satisfy your earthly para needs. satisfazer as suas vontades terrenas. Jesus knew that he had a mission on earth. E Jesus sabia que ele tinha uma missão na That he terra. came to be 100% man as well. E de que ele veio também para ser 100% homem. And many times you and I, we also have our needs. E muitas vezes nós também temos as nossas We have necessidades. our Nós desires. também temos os nossos desejos. But there's a right way of satisfying before God. Mas tem uma forma certa da gente estar satisfeito diante There do is a Senhor. right way of satisfying our lives Tem uma before forma God. certa de nós satisfazermos a nossa vida diante do Senhor. Wanting to have money is not wrong. Querer ter dinheiro não é It's errado. not wrong to want to be successful Não in é life. errado a gente querer ter sucesso na vida. But how do we do it? Mas como a gente faz? Is everything worth it? Vale a pena? Is everything valid? Tudo vale a pena, tudo Is é valid válido. to just make money however we want by É lying? válido a gente fazer dinheiro mentindo, By stealing? roubando. Of course not. Claro que não. But that's exactly what the devil Mas é does. exatamente o que o diabo faz. He knows when we want that money. Ele sabe quando a gente quer aquele He dinheiro. knows when we need the money. Ele sabe quando a gente precisa daquele dinheiro. And he places all the trap for us to fall into E ele it. coloca todas as armadilhas para que a gente caia Don't be nelas. mistaken, the devil knows every single bill we have to pay. Mas não se engane, o diabo sabe cada conta que a gente There are precisa two pagar. people who know everything we need to pay. Tem duas pessoas que sabem tudo que a gente precisa The pagar. devil O diabo and the bank. e o banco. They never forget. Eles nunca esquecem. And the truth is that the devil is there watching, and I'm talking about money, but that happens in all of our E a lives. verdade é que o diabo tá lá olhando, eu tô falando sobre dinheiro, mas acontece na nossa vida. We all desire to be loved. Todos nós desejamos ser amados. We all desire to have intimacy. Todos nós desejamos ter But intimidade. there is a right way to do things Mas tem according to uma God's word. forma certa de acordo com a palavra And de what does Deus. the devil do? E o que o diabo faz? He sees that person who is needy, Vê uma pessoa que tá carente, who is always uma lonely, pessoa que tá sempre and then sozinha. the devil sends that person who is going to hug them, E aí o diabo manda uma pessoa que vai abraçar, who's going to give them que attention, vai dar atenção. and then who's going to wreck their whole E aí vai lives. acabar com a vida toda dessa So pessoa. we see that the devil first tempts Jesus with bread, with his earthly needs. Então a gente vai ver que o diabo, ele primeiramente tenta Jesus com With suas his vontades flesh, terrenas, com a sua And then carne. on verse 5 and 8, he says that the devil led him up to a high place and showed him in an instant all the kingdoms of the world. And he said to him, I will give you all their authority and splendor. It has been given to me, and I can give it to anyone I want to. If you worship me, it will be all yours. And Jesus answered, it is written, worship the Lord your God and serve him only. Então o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe em um relance todos os reinos do mundo. Ele disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Portanto, se me adorares, tudo será seu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. And the next thing that the devil offers E a Jesus próxima coisa que o diabo oferece a Jesus is authority and é splendor. autoridade e esplendor. And it's even funny to read this. E é até engraçado ler isso. Because who can offer Jesus authority? Quem pode oferecer a Jesus It's autoridade? ridiculous to offer Jesus any type of É authority. ridículo oferecer a Jesus autoridade. All it took Tudo que passou, was to worship Satan. tudo que precisou era só adorar And here he's Satanás. offering something that people are still seeking E aqui ele está oferecendo coisas que as pessoas até hoje buscam. and that the devil still offers. E o diabo continua oferecendo. We look at famous people A gente today. olha para pessoas famosas hoje em Back dia. then, everybody would hide it. Antes, todas as pessoas se escondiam. But you go look at famous people, Mas quando a gente olha hoje para pessoas famosas, celebrities, celebridades, and they tell all about the rituals they do to get eles famous. falam todos os rituais que fizeram para They ficarem talk about famosos. all of the witchcraft they do to Falam get de toda a money. feitiçaria que fizeram para ganhar People dinheiro. don't hide it As pessoas não anymore. se escondem mais. And yes, the devil can give many things on this earth. E sim, o diabo pode nos dar muitas coisas nessa Because what does the terra. Bible tell us that he Porque o is? que a Bíblia fala que ele é? The prince of this Ele é o world. príncipe desse He mundo. gives money. Ele pode dar He dinheiro. gives Ele fame. pode dar fama. But it's very interesting what Jesus says. Mas é muito interessante o que That Jesus the thief responde. comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Jesus diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Amém.
The problem is that the devil gives, O problema é que o diabo dá, but then he takes it back. mas ele toma de volta. And he not only takes it back, E ele não só toma de volta, destroys ele everything. destrói tudo. so what Jesus is saying is that on one hand, Então o que Jesus está falando é que em uma mão we have the devil, nós temos o diabo, who is not capable of a single good action. que não é capaz de um só ato de bondade. Look what he says. That Jesus is saying that the thief comes only to steal, kill, and destroy. Jesus deixa muito claro aqui, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. There is nothing else that Não he's tem gonna do. nada mais que ele possa fazer. Many times people try to come into an agreement with the devil, Muitas vezes as pessoas tentam entrar num acordo com o diabo. thinking, no, but in the end he's gonna be Não, mas no nice. final ele vai ser legal. I just want money. E aí, ele só quer dinheiro. The devil is not interested in just giving you money. O diabo não está interessado em The te dar devil dinheiro. is interested in killing, destroying, and O stealing. diabo só está interessado em matar, roubar e He does destruir. not know how to do anything Ele não else. sabe fazer outra coisa. So nothing that comes from the devil Então nada que venha do diabo is able to give us life. é algo capaz de nos dar vida. Nothing that comes from the devil Nada que venha do diabo is gonna be good for vai us. ser bom para nós. And that is why now we connect it all the way to Galatians. E agora a gente vai conectar ao longo lá para Gálatas. When Paul talks about the works of the flesh, Quando Paulo fala sobre as obras da carne, about all the sinfulness of fala the sobre todo world. esse pecado do mundo. So any type of sexual immorality, Então todo tipo de imoralidade sexual, gossip. de fofoca. Guys, there is no holy gossip. Não existe fofoca santa. I know we joke about it Eu in sei que a church, gente brinca sobre but isso na any igreja. type of gossip Mas todo tipo de fofoca is only to kill, é somente steal, para matar, and roubar e destroy. destruir. Anything that comes from the devil Tudo que vem do diabo has only one purpose: só tem um to propósito. kill, steal, Matar, and roubar destroy. e destruir. And what Jesus is saying here in John chapter 10 is, E aqui o Jesus está falando no capítulo look 10 at de everything João. that the devil does: Olha tudo que o diabo faz. killing, stealing, and Matar, destroying. roubar e destruir. But he says, but me on the other Mas ele hand, fala, mas olha, eu vim I give life para dar vida and I give it to the full. e vida que tem em He says in abundância. abundance. Em abundância. If you put your trust in me, Se você coloca sua confiança em mim, you're gonna have what you need and much more. você vai ter o que você precisa e muito You're mais. gonna have peace and much more Você than vai what ter you paz need. e muito mais. God gives a life and life in full. Deus nos dá uma vida e uma vida em abundância, The uma vida devil plena. offers people O life, diabo oferece às but it's pessoas all vida, lies. mas é tudo mentira. Because in the end, he's gonna destroy Porque no them. final ele vai destruí-los. But when we place our trust in Mas Jesus quando a gente coloca a nossa confiança em and we Jesus don't give in to e temptation, a gente não abre mão e a gente não cai that em is when tentação, we experience Jesus' full é life assim for que a gente each one of experimenta us. a vida plena em Jesus. When you are being tempted, Quando nós estamos sendo tentados. and you know what you're gonna be tempted E with, você sabe que você vai ser tentado com. remember one thing: Lembre de uma coisa. it's not worth it. Não vale a pena. It's not worth Não it. vale a pena. At a moment, sometimes it seems that it's worth Em it. um momento, pode até parecer que valha. There is this video that became very famous a few years ago Tem esse vídeo que ficou muito famoso alguns that anos atrás. they put some kids in a table Colocaram algumas crianças numa mesa and they would put one marshmallow on the e aí table. botavam um marshmallow na mesa. They would leave the kid by E aí themselves deixavam a criança sozinha and they would say, "Don't eat the e marshmallow." falavam, não como marshmallow. And of course, 80% of the E é kids ate claro the que marshmallow. 80% das crianças comeram marshmallow. And then they show what would happen if they didn't have eaten the Mas marshmallow. aí mostra o que poderia acontecer se eles não tivessem comido o marshmallow. They would have gotten another one. Eles teriam recebido outro marshmallow. And that is exactly how life with God E é is. exatamente como a vida com Deus é. When we don't give in to the temptation, Não abra mão, não caia when na we tentação. don't give in to the Quando a gente temptation, não cai na tentação, we experience God's full a blessing gente, in our a gente lives. experimenta a plenitude de Deus But na if nossa we vida. keep on stepping on every temptation that falls Mas our way, se a gente cai em toda tentação que aparece no nosso we caminho, don't get to experience the fullness that He has for a gente não us. experimenta a plenitude que o Senhor tem And that para is nós. exactly what the goal of the devil is: E é exatamente qual é o objetivo to do kill, diabo. steal, and destroy. Matar, roubar e He destruir. does not want you to live the life that God has for Ele you. não quer que você viva a vida que Deus tem para Do você. you understand that? Você entende We isso? think that life with God is gonna be without friction. A gente acha que a vida com Deus vai ser sem fricção. We think that it's gonna be easy. Vai ser fácil. Then now that I said yes to Jesus, everything is Agora que eu falei sim easy. para Jesus, tudo vai ser tranquilo. When we are serious with Mas God, quando a gente é sério com Deus, is the devil trying to throw all of the temptations in front of é o us, diabo jogando um monte de tentação na laying nossa traps frente, in front of colocando us, armadilha na nossa putting the frente, people who want to take us colocando away from pessoas que God, querem nos afastar putting de Deus, situations that are going to make us disobey colocando God, situações que vão fazer a gente desobedecer setting ao the Senhor, traps so that we fall out of God's plan for our colocando lives. armadilha para que a gente possa cair e ficar longe de Deus na But nossa listen, vida. if he tried to do that with Jesus, Se ele tentou fazer isso com Jesus, do you really think he's not going to try to você do that with us? realmente acha que ele não vai fazer isso com a gente? He continues, then he offers God Jesus bread, E aí ele then he oferece- offers him fame and power, Oferece Jesus pão, oferece Jesus fama e and then he poder. makes his last attempt. E aí ele faz o seu último Verse tentação. 9 says that the devil led him to Jerusalem and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down from here, for it is written, he will command his angels concerning you
to guard you carefully. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. And Jesus answered, it is said, do not put the Lord your God to the test. Em seguida, o diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos anjos dele a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Here, it's very clear what the devil is doing. Aqui está muito claro o que o diabo está fazendo. He's trying to make Jesus doubt God. Ele está tentando fazer Jesus duvidar de Deus. Like, are you really the Son of God? Você realmente é um filho de Deus? If you're what you say you are, Se você realmente é aquele que você acha que é, well, throw yourself. então Isn't se God gonna jogue. pick you up? Deus não vai te segurar. And that's exactly, guys, that's what I say. The devil is never creative. E é exatamente o que a gente fala. O diabo nunca é criativo. What does he do with Eve in the O que garden? ele fez com Eva no jardim? Did God really tell you that? Será que Deus realmente falou isso pra você? Is that what he did? É isso que ele fez. Is that what he told you? É isso que ele te disse. And he still says the same thing to E us. ele sempre fala as mesmas coisas pra nós. Does God really love you? Ai, Deus realmente te ama. You know those moments when we're by ourselves Sabe aqueles momentos que estamos sozinhos? and you're reading the E Bible aí você tá lendo a Bíblia and that thought comes. e aquele pensamento vem. Is that really true? Isso realmente é verdade. Is the Bible really true? A Bíblia realmente é verdade. All of this? Tudo isso. Do you really think all of this is possible? Será que tudo isso realmente é possível? The devil comes and he says, are you really saved? Aí o diabo vem e fala: Você realmente é salvo? He's very subtle. Ah, ele é bem sutil. Small questions to make us doubt God. Perguntas sutis que You are fazem a gente duvidar de you are Deus. praying to God Você tá orando ao Senhor. and you hear the little voice. E aí você escuta a voz. Hã? Do you really think he can hear you? Você realmente acha que Deus pode te ouvir? Do you really think he cares about Você you? realmente acha que Deus se importa Do com you really você? think that he loves Você you? realmente acha que Ele te ama? And these are the moments E esses são os when we have to momentos stand up que a gente precisa and we levantar. have to say, I rebuke E a you gente in precisa the dizer, eu name te of repreendo em Jesus. nome de Whenever the Jesus. doubt of God comes in, Quando a dúvida sobre whenever Deus the vir, devil tries to put doubts in our quando o minds, diabo tentar colocar dúvida nas we nossas tell the mentes, devil, get out of nós here. precisamos falar pro diabo: We saia tell daqui. him, I don't doubt my Eu God. não duvido o I meu Deus. trust in my Eu God. confio no meu Deus. Because that's what Jesus says. Porque é We isso do que not Jesus put him to the falou. test. Nós não colocamos a teste. We live by faith and by faith alone. Nós vivemos por fé e somente I por fé. know that God hears Eu me. sei que Deus me I escuta. know that God loves sei me. que Deus me I ama. know that in Him I have Eu sei que salvation. nele eu tenho a minha So salvação. even when you don't feel like it, Então mesmo quando você não sinta, trust in God. confie em Even when you Deus. don't see things happening, Mesmo quando você não vê coisas keep on trusting. acontecendo, continua Because just confiando. as we sang today, Porque assim como nós cantamos we hoje, pray nós and oramos He hears. e ele We escuta. pray and He moves. Nós oramos e We ele move. pray and He answers. Nós oramos e We ele pray and responde. that is why you and Nós I, we can oramos. trust in E é God. por isso que eu e você Can podemos you say confiar em amen Deus. to Você pode that? dizer amém a isso? Because we have a God who hears us even in our Porque a gente tem um temptations. Deus que nos escuta mesmo quando estamos no meio da tentação. We have a God who knows us fully. Nós temos um Deus que nos conhece completamente. And it's beautiful how the Bible says that Jesus came as incarnate. É lindo quando a Bíblia fala que Jesus veio encarnado. And because he was man, 100% Porque ele man, era 100% he homem. went through all of the temptations that you and I we Ele have. passou por todas as tentações que nós passamos. So he knows what you go through. Então ele sabe o que você está passando. He knows your weak Ele spots. sabe quais são as suas fraquezas. Because that is what the devil tries to do. Porque é isso que o diabo tenta He fazer. goes to our weak Ele spots. vai lá na nossa fraqueza. So first we read in James chapter Então 1:13. antes nós de lermos Tiago, capítulo Primeiro nós lemos Tiago 1:13, which he says that God cannot tempt us. que fala que Deus não pode nos tentar. But then he continues on verse 14. Mas ele continua no capítulo He says, versículo each 14. person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Your own evil O desire. seu próprio desejo. Each one of us, and nobody likes to hear this, Todos nós, eu sei que você não gosta de ouvir isso, but each one of us has our own evil mas desires. todos nós temos um desejo. Evil desejo desires. ruim. And we have to learn that is one of the main ways that we can fight temptation. E essa é uma das formas que a gente precisa entender isso, porque essa é uma das melhores formas We da gente need lutar to contra a be tentação. aware of what our evil desires A are. gente precisa saber quais são esses maus We have desejos. to know what our weak A gente spots precisa are. saber quais são as nossas fraquezas. Because it's different for each Porque é person. diferente para cada um. For example, is there a Brazilian here who doesn't like brigadeiro? Tem algum brasileiro aqui que não gosta de... Tem algum brasileiro que não gosta de brigadeiro aqui? No, every Brazilian likes Acho que todo brigadeiro, mundo- right? acho que todo And brasileiro if you gosta. don't like it, don't raise your hand. Se você não gosta de brigadeiro, nem levanta a mão. Everybody likes brigadeiro, Todo mundo gosta de brigadeiro. except Nick. Menos o Nick.
Nick. Nick Tadinho does not do like Nick. brigadeiro. Nick não gosta de brigadeiro. So Nick is Esposo not do Nick. tempted. No, I always tell him that it's public. It's public. É público, It's é público. public knowledge. É, público não. The truth is, Nick is never gonna be tempted O by Nick não brigadeiro. vai ser tentado por brigadeiro. Never. You can put Nunca. 100 Você brigadeiros in pode front of colocar him. 100 brigadeiros na frente do Nick. Me, on the other hand, Eu, de outra forma, I fall very easily for eu brigadeiro. caio facilmente That por is my brigadeiro. temptation. Essa é uma I tentação. told you before we went to London, it was my birthday. Eu falei, antes da gente ir pra Londres, era o meu aniversário. It was just me and Pastor Pamela, Era só eu e a pastora and Pamela. I put an order with E Diane. eu fiz um pedido com a Daiane. I ordered 50 E eu pedi brigadeiros 50 brigadeiros. so that we could take it to London, Para que a gente pudesse levar so pra that we could Londres. eat it. Para que eu pudesse comer. And then when she brought the E aí, boxes, quando ela trouxe a caixa, Pastor Pamela was like, "That's too much. a pastora Pamela falou, isso é muita Too coisa. much brigadeiro." Muita coisa, And muito then I said, brigadeiro. okay, I'll take half. Aí eu falei, tá bom, vou só levar metade. They were all gone on the first night. Eles todos acabaram na primeira noite. And then I said, I should have brought the second Eu box of falei, nossa, eu brigadeiro. devia ter trazido a segunda caixa. Because that is my temptation. Porque essa é I a minha love tentação. brigadeiro. Eu amo brigadeiro. Devia mesmo, gente, porque ele ficou reclamando disso a viagem Yeah, I inteira. was Então eu devia complaining ter the whole trazido. trip about my Próxima vez brigadeiro eu vou that I pedir didn't 100 have. brigadeiros cada Now I'm um. gonna make another E eu vou parenthesis. fazer um outro parênteses. Pastors Alvaro and Elaine, they were at our place. Pastoral e pastor Elane estavam na minha So casa, they na nossa casa. obviously stayed with the second box. Então, claro, eles ficaram com a segunda And in caixa. my mind, I was like, E aí, na minha mente, eu tava assim. they're gonna save some brigadeiro Eles for vão me. salvar alguns brigadeiros pra When mim. I get back home, there's E aí, gonna be quando eu some voltei, brigadeiro. eu queria algum The brigadeiro. first question I asked them as soon primeira as I pergunta step que eu in fiz foi, is there any brigadeiro Tem left? algum brigadeiro And they ainda? just looked at each Eles other. olharam pro outro. And they were like, e no falaram, brigadeiro "Não tem left." So I said, brigadeiro. Eu falei, never again. E aí, nunca de novo. Aí eu que levei a bronca de novo. And then I was complaining to Pastor Pamela again. But the truth is that we are each tempted by different things. Mas todos nós estamos tentados por coisas diferentes. Nick doesn't like brigadeiro, O Nick não gosta de but there are brigadeiro. things that he likes that he's gonna be tempted with food. Mas tem coisas que ele gosta e vai ser tentado com comida. But there's in our spiritual life, Mas na nossa vida espiritual, our flesh desires different a things. nossa carne deseja coisas diferentes. Not everyone is tempted by drugs. Nem todos são tentados por drogas. Not everyone wants to smoke pot every day. Nem todos querem fumar maconha o You dia can todo. put 100 pounds of pot in Você pode front of colocar me. 50 quilos de maconha I na don't minha want it. frente. Thank eu you. não quero, On muito the obrigado. contrary, I'm going to try to throw it away because it Ao stinks. contrário, eu quero jogar fora porque o cheiro é horrível. But there are some people Mas tem pessoas that they cannot even smell pot. que não podem nem sentir o cheiro. That they are already tempted. Porque já querem, já são tentados. There are some people who they cannot even smell beer. Tem pessoas que não podem nem sentir o cheiro That da they already cerveja. want it. Porque já querem. Some people cannot even see a woman with the full burqa. As pessoas não podem nem ver uma Tem homem mulher. que não pode nem ver uma mulher de burca. She's all wearing the burqa, they are already Tá tempted. olhando a boca e já tá tentado. All they see is their ankle, O que só vê é só o calcanhar. but they are already Mas já são tempted. tentados. Each person is tempted by their own evil Cada desires. pessoa é tentado pelos seus próprios mal We desejos. look at King A Solomon's gente life. olha pro rei Salomão. He had everything. Ele tinha He tudo. was wise. Ele era He sábio. was rich, Ele era rico. but he had a soft spot. Mas ele tinha uma fraqueza. What did he really Qual like? era o que ele realmente gostava? Women. Mulheres. King Solomon loved women and power. O rei Salomão ele gostava de poder e de mulher. So what did he do to gain power? Então o que ele fez para ganhar poder? Alliances with other Ele kingdoms. fez aliança com os outros reinos. And in turn, E em he troca, married all of the queens and the princesses and all of ele the casou com um women. monte de rainha, um monte de princesas. So stop with me and think. Então pensa, para um pouquinho e If pensa comigo. even the wisest Você man é até on o earth, homem mais sábio na he terra. fell on temptation. Caiu na tentação. Who are we to think that we don't have to pay attention to our own weak spots? Quem a gente acha que é pra gente não prestar atenção nas nossas Many fraquezas? times we think, I got it. Muitas vezes a gente pensa, eu Me consigo. and Pastor Pamela, we hate this phrase. I E eu, got pastor it. Pamela, não gostamos dessa frase. Never say this. Nunca fale pra Because gente. people are like, no, Pastor, I got Fala, it. pastor, eu, consigo, And I say, eu tenho tudo sob controle. Never think that you have everything under control. Nunca acha que você tem Never tudo sob think, controle. I got it. Nunca pense, eu Always consigo, eu be tenho tudo sob paying controle. attention. Sempre esteja prestando Because atenção, James is saying that vigiando. we are dragged away by our Porque desires. Tiago fala que a gente é arrastado e seduzido pelos nossos desejos. What that means is that we see our desire, O que ele fala é que we have our desire, nós temos um desejo, the devil knows. o diabo He sabe, placed the temptation in the shape of our ele desire. coloca a tentação no formato do nosso desejo. And once we've given to it, E quando a gente cai nela, that means once we embrace that quando a desire, gente abraça esse once we desejo, fall into the quando a temptation, gente cai na tentação, the devil drags us away. o diabo ele nos arrasta pra And where longe. does he drag us away to? E pra onde que ele nos arrasta? What does he do? O que que ele faz? There's only 3 things he Tem does. somente 3 coisas que ele faz. Kill, steal, and Matar, destroy. roubar e That is all he destruir. knows how É to tudo que ele do. sabe fazer. That is what happens when we give into É isso temptation. que acontece quando a gente cai na tentação. And there are many Christians who they live stepping on every single temptation the devil throws in front of E tem them muitos cristãos que caem em toda a tentação que o diabo coloca. because they think they got it. Porque acham que conseguem. Ah, Pastor, now I'm a Christian. Pastor, agora que eu sou crente, I don't have any temptation eu não tenho anymore. nenhuma tentação. If a person says that, Se uma pessoa fala isso, they are in a very bad então situation. numa situação muito complicada. First of all, they need a little bit of therapy. Primeiro precisa de um pouco de terapia.
But the truth is that we as Christians, our sinful nature does not die. Mas é verdade que com cristãos, a nossa natureza pecaminosa ainda está We lá. kill our sinful nature every day. A gente mata a nossa natureza We pecaminosa fight todos os against dias. it every day. A gente luta todos os dias. But it's still gonna be there. Mas ainda vai estar lá. There are people, for example, who they've struggled with smoking. Tem pessoas, por exemplo, que elas têm problema com fumar And they're gonna struggle with smoking their whole e lives. vai ter esse problema a vida toda. The devil might try to tempt them. O diabo vai tentar tentar. But it's gonna be our choice to know I'm not gonna be in places where people are gonna be Mas smoking. vai ser a nossa escolha. Eu não vou me colocar em lugares Because que as pessoas I don't fumam, wanna fall into porque eu não temptation. quero cair em tentação. So let's go to the practical part. Então vamos para a parte prática. How do we fight temptation? Como que a gente resiste à Because tentação? understand something, bad news for everybody. Porque vamos lá, uma péssima notícia para todos. We are all gonna be tempted. Todos nós vamos ser tentados. Maybe daily. Talvez The diariamente. devil is gonna try to tempt us in many O ways. diabo vai nos tentar de diversas formas. Because James, he makes it very clear. Porque Tiago deixa muito claro. We are not tempted by our own evil desire. Nós não somos tentados só por um desejo. We are tempted by our desires. Somos tentados pelos nossos maus And desejos. the devil knows them. E o diabo He's sabe gonna quais são. he's gonna try to go into battle to make us fall into that. Ele vai tentar colocar a gente em batalha para que a gente possa So how cair do we nelas. fight? Então como a gente How do we resiste? resist? Como a gente luta? First one, Primeiro, knowing our weak spots. saiba quais são suas fraquezas. We have to know what our A desires gente are. precisa saber quais são os nossos We have to desejos. know A ourselves gente precisa nos conhecer in such a way de uma forma that when the temptation de comes, quando a tentação vier, we see what is trying to be done against us. a gente saiba o que está sendo feito contra nós. It's like an army. É como um exército. Every country knows its army. Todo país conhece o seu Every exército. country knows where the weak spots in the army are. Todo Is. país sabe qual é a fraqueza do seu exército. Every country knows, no, we cannot fight in the sea because we're not good in the sea. Todo país sabe, eu não posso lutar no mar porque eu sei que Or não they é say, tão bom. I don't have an advantage if I'm in the hills. Eu não posso lutar nas montanhas, porque eu sei que não é Every bom nas army montanhas. knows what they're good at and what they're not. Todo exército sabe quando eles são bons ou não. So the first step for us to overcome temptation Então o primeiro passo pra gente resistir à tentação is knowing what are our é sabendo temptations. quais são as nossas tentações. Share them with your spouse. Compartilhe com o seu cônjuge. If you have a friend that you can Se você trust, tem um amigo que você realmente possa confiar, tell them so they can hold you fale para accountable. que possa fazer accountable, para que possa Te responsabilizar, te te ajudar. responsabilizar, te ajudar. Second, how did Jesus fight the devil's temptation? Como é que Jesus lutou contra a tentação do diabo? Did he slap the devil in the face? Ele bateu no diabo na cara? Did he say you are tied, tá amarrado? Is that what Ele he said? falou, tá amarrado? What did he do? O que ele fez? Huh? Word of God, he Ele usou a rebuked palavra him. de Deus. Look what Ephesians 6 Olha o says. que Efésios 6 Take diz. the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. The only weapon we have in the armor of faith A única arma que a gente tem na armadura de Deus is the word of é God. a palavra de Deus. That is what we have to fight against the E é enemy. isso que nós temos para lutar contra o inimigo. When the temptation comes, Quando a tentação vier. it's very useful É muito- for us to know the word of É God. muito importante a gente saber a palavra de Because Deus. many times people are tempted Porque muitas vezes as pessoas são tentadas and they wonder, e eles pensam, is that against God or not? isso é contra Deus ou não? Is that gonna displease God? Isso vai desagradar a Deus ou And then people não? don't know what to do E as pessoas não sabem o que fazer because they don't know the Bible. porque não conhecem a palavra. Because they lack knowledge. Porque não tem conhecimento. And then we look at E aí a Jesus. gente olha para And the Jesus. devil is quoting scripture to Jesus. E Jesus está falando. O diabo está falando o Bíblia diabo para Jesus. está usando a escritura contra Jesus. And then Jesus throws it back at E him Jesus ele volta com a because he escritura. knows the Porque ele Bible. conhece a palavra. And that is why the Bible says that it's a weapon. E é por isso que a Bíblia diz que é uma arma. What do you do with a weapon? O que a gente faz com uma arma? We fight. A gente We luta. use it to fight. A gente usa para lutar. So every temptation is a fight for our spiritual life. Então toda tentação é uma luta contra a nossa vida So espiritual. whenever you are being tempted, Então quando a gente está sendo tentado, bring back verses to your traga mind. versículos à sua mente. Whenever those evil thoughts start Quando coming aqueles in, pensamentos ruins começarem you a remember vir, to think of everything that is honorable, você everything that lembra, is preciso good, pensar em tudo everything que é that is nobre, tudo que é pleasing. bom, It's tudo not que é easy. agradável. It's Não not é easy. fácil. But the more we know the Mas Bible, quanto mais nós conhecemos a Bíblia, the easier it is to bring it back to memory. mais fácil é a gente lembrar, vir à nossa How memória. do you bring back to memory something you don't know? Como você traz à memória algo que você não conhece? Many Christians, they are not prepared to fight. Muitos cristãos não estão preparados para lutar. Many Christians, they are not prepared to go into battle Muitos cristãos não estão preparados para ir à batalha. because they don't know their own weapon. Porque não conhecem a sua própria arma. I was talking yesterday, we had our family day in Orlando, Ontem a gente teve um Family Day em Orlando and we were talking about guns. e a gente estava falando sobre armas. And we were mentioning dos assuntos. Hã? Dos assuntos. very pleasing subject. And then we were talking about it, and I told them, like,
I don't know how to use a gun. Eu falei, eu não sei usar uma arma. But I want to learn so that one day, if I have to, I Talvez can eu use tenha que it. aprender, porque se um dia eu precisar, eu até sei usar. But the truth is, can you imagine getting an army Mas você consegue imaginar, você tá no Exército. exército and it's a bunch of Thomas? e é um monte de Thomas. Nobody knows how to use a E gun. ninguém sabe usar uma arma. Is the army of Thomas going to win the Você battle? acha que o exército do Thomas vai ganhar? Of course not. I Claro have que no não. idea how to Eu use não a sei gun. como usar uma arma. It's the same thing. We're going into battle E a mesma coisa, a gente vai pra batalha. without knowing how to handle the word Sem of God. saber como realmente manusear a palavra Without do Senhor. knowing the word of Sem God. saber e conhecer a palavra You de might Deus. think it's just a book. Talvez você ache que é só um livro. And that is why sometimes I don't like these devotionals. E é por isso que às vezes eu não gosto desses devocionais. I'm not going to mention the name of the coffee Eu não one. vou mencionar o O nome dos nome do café, devocionais. do café. Do café. But the truth is that it makes it very cute. Mas às vezes é muito tão, Not tão judging, bonitinho. I'm Não not estou judging. julgando, não estou But it julgando. makes the word of God cute. Mas faz a palavra de Deus bonitinha. It gives me, it's like the word of God is doing this. Yeah, Jesus a palavra loves de Deus tá you. fazendo, "Ai, Yay. Jesus te But the ama, Bible yay, says the yay." word of God is a weapon. Mas a Bíblia fala que a The palavra word de of Deus God é is uma powerful. é uma The word of arma, God is é able to come up and poderosa. fight for us. Ela vem e luta por So nós. the more we know the Bible, Então quanto mais nós the conhecemos a more palavra, prepared we are to fight against the preparados temptations of the nós devil. estamos para lutar contra as tentações do diabo. And there is one very key important thing. So the first thing we do against E temptation, tem algo muito importante. Primeira coisa, a gente conhece as tentações. the first thing to fight against A temptation, primeira coisa para lutar contra as tentações. know our weak spots. Saiba quais são as suas fraquezas. Second of all, know the Bible. A segunda é conheça a And the Bíblia. third of one E a terceira is when temptation comes, é que quando a tentação vier, resist immediately. você resista Some imediatamente. people, they look at the temptation Algumas pessoas olham para a tentação and they think, e pensam, should I or should I not? eu deveria ou não? Is it that bad? É ruim. I'm going to think of the Eu vou consequences. pensar nas consequências Is agora. that person who struggles with alcohol? É a pessoa que tem problema com álcool. The friend offers them a beer E aí or wine or o whatever amigo it is. oferece uma bebida, uma And they're cerveja, like, seja o que for. Should I or should I E aí not? você pensa, deveria ou não? I know that if I drink this one, I'm going to drink 10 more. Eu sei que se eu beber essa, eu vou beber mais 10. But maybe I don't want to displease my Mas friend. então eu não quero ser desagradável com o meu I amigo. don't want to be a unpleasant person. Eu não quero ser uma pessoa desagradável. And then we're thinking, E aí a gente pensa. we resist A gente immediately. precisa When the resistir temptation comes, imediatamente. we Quando a run tentação from vier, it. a gente corre It's dela. like David and Bathsheba. É como Davi e Betseba. David, he looked, Davi olhou, he saw once. ele viu uma vez. Maybe it was an Talvez accident. foi um acidente. He chose to keep on looking. Mas ele escolheu continuar He chose to olhando. keep on observing her. Ele escolheu continuar We all have observando. that saying Todos nós temos aquela fala that the first look que o primeiro olhar might be an pode accident. ser um acidente. The second one O segundo is a choice. é uma escolha. It is the same temptation. E é a mesma coisa com The tentação. more we hang around Quanto mais a temptation, gente fica perto da tentação, the easier it is to fall into mais it. facilmente é pra gente cair nela. Why? Por quê? Because we want to fall into the Porque nós temptation. queremos cair Because na tentação. our desires are Porque pulling os us nossos into the desejos estão nos temptation. arrastando So pra when we tentação. look at the temptation, Então quando a gente olhar pra we tentação, look at it and we say, I don't a want gente olha e it. fala, eu não quero. We don't stop to think if A we gente não should. fica pensando se a If gente we know that deveria. it's temptation, A gente sabe que é we tentação. resist. A We gente tell the devil, resiste. not A today. gente fala ao diabo, não, hoje Not não. in here. Não aqui. Not in my life. Não na minha vida. Not in my Não na house. minha casa. Resist immediately. Resista imediatamente. And have a plan. E tenha um plano. Have a plan Tenha for how you're going to plano de como resist. você vai resistir. Have someone to call. Tenha uma pessoa pra você If you ligar. are a lonely Se person, você é uma pessoa que é solitária, have someone, this temptation came, tem uma pessoa que quando essa tentação vier, you're going to call my friend. você vai ligar pra essa pessoa. Just to take your mind out of Só pra it. tirar a sua mente daquilo. Memorize verses. Memorize So that when the versículos. temptation Pra comes, quando a tentação vier, you can remember você them. possa lembrar desses versículos e declarar. Change your routine if you have Mude a sua to. rotina se você precisar mudar. Change your friends if you Mude have seus to. amigos se você precisar mudar. If you have a friend that only tempts you, Se você tem um amigo que só te tenta, abandon the friend. abandona essa amizade. Don't you think that the friend is going to change? Você não acha que o amigo vai mudar? Não fica It's achando que o better amigo vai to mudar. please God É melhor agradar a Deus to please our do que friends. agradar os amigos. But there are people who I want to keep the Mas tem friendship. pessoas que, eu quero manter a amizade. And it's that friend who every time you spend time with E them, aquele amigo que toda vez que você passa mais tempo you com, come back with a filthy mouth. você volta com uma boca suja. You come back with all evil Você desires. volta com um monte de pensamento You come ruim. back with your mind completely Você volta destroyed. com a sua mente completamente destruída. What we do? O que a We gente faz? abandon the A gente friend. abandona a We say, I'm amizade. going to pray for you. A gente fala, eu vou orar por But você. we cannot hang out Mas a anymore. gente não pode mais ficar Because junto. that is a constant temptation in the Porque é lives. uma tentação We need to be constante na smart sua about vida. A it. gente precisa ser sábio sobre. Because the devil has been doing this for thousands of Porque o diabo years. está fazendo isso por milhares de He's a anos. pro. Ele é um profissional. He's a professional at tempting people.
Desculpa, ele é profissional em tentar pessoas. So you and I, Pra eu e você. we have to learn how to dodge the temptations of the A enemy gente precisa aprender a sair das tentações do inimigo. because he's very persistent. Porque ele é muito persistente. The story goes on to end, and Luke chapter 4:13 says that after the devil tried to tempt Jesus, E a Bíblia fala que depois que o diabo tentou tentar it Jesus, says that when the devil had finished all his tempting, quando ele acabou toda a sua tentação, he left him until an opportune time. ele deixou ele até um tempo O oportuno. diabo deixou até ocasião oportuna. So once he had tempted Jesus, Então, uma vez que ele tentou Jesus, and once he tempts us, ele tenta nós. we resist, A gente resiste, he leaves, ele vai embora, but we know that he's gonna mas come a gente back. sabe que ele vai tentar He's voltar. gonna keep on trying to see you Ele fall. vai tentar ver se a gente cai. The devil is not happy with you being at O church. diabo não está feliz com você estando na The igreja. devil is not happy at you doing your best for O God. diabo não está feliz com você fazendo o seu melhor para Deus. He's not happy at you pursuing Ele não holiness. está feliz com você buscando santidade. He's not happy at you giving everything you have to Ele não Jesus. está feliz vendo que você está dando tudo para He's Jesus. not happy in seeing how committed you Ele não are. está feliz vendo quão comprometido So você he's é. gonna keep on trying to make Então you ele vai fall. continuar tentando fazer você cair. But resisting temptation is like a gym. Mas resistir tentação é como uma The ginástica. more we resist, Quanto mais a gente the resiste, easier it gets to resist. quanto fica mais fácil The a gente more we say resistir. no to temptation, Quanto mais a gente diz não para the tentação, easier it is for us to keep on mais saying fácil no. fica pra gente continuar dizendo não. At first, it might be difficult, Primeiro pode ser difícil, but the more we say no, mas quanto mais a gente diz não, the easier we can say no. mais fácil vai The ficando. more we resist, Quanto mais a gente the resiste, easier it is to mais resist. fácil vai ficando And the resistir. good thing is that we don't do it by E o ourselves. bom é que a gente não faz sozinho. We are not doing this by our own Nós não strength. estamos fazendo isso com a nossa própria força. We have the help of God, Nós temos a ajuda de who Deus, wants to see us que succeed. quer nos ver com sucesso. The Gospel of Matthew, he also tells the O story, Evangelho de Mateus também fala sobre isso. but he adds one detail that Luke doesn't. Mas adiciona um detalhe que Lucas não fala. He says that then the devil left him, and angels came and attended Amém. him. Assim o diabo deixou e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Amém. Don't worry. Não se preocupe. Do not worry about the Não se temptations. preocupe com as tentações. Bigger than the devil that Ma- tempts us Maior do que o diabo que nos tenta. is the God who is sending angels to take É care o of nosso us. Deus que manda os anjos para cuidar de nós. Bigger than the devil who tries to lay trap for Mais us. do que o diabo que ele coloca armadilhas na nossa Mais frente. forte do que o Mais diabo forte. is the Holy Spirit who is within us and who empowers us É o to say Espírito no. Santo que está conosco e nos empodera para dizer God is the não. one who is strengthening us every day. Deus é aquele que nos fortalece todos os He's dias. the one who enables us to live for Ele é Him. aquele que nos capacita a viver para Ele. Is it difficult to resist É temptations? difícil resistir tentações? Yes, Sim. but in Jesus we can. Mas em Jesus nós But in podemos. Christ we Em can. Cristo nós podemos. Keep on going forward. Continue indo pra Keep on frente. making a difference in your house. Continue fazendo diferença na sua Many casa. people, they get afraid of the devil. Muitas pessoas ficam com medo do diabo. And they say, I'm going to hold E back. falam assim, eu não vou Don't muito do longe. it. Não faça. Because as you keep on moving Porque forward, quando você continuar indo em God is sending frente, His angels to o protect Senhor vai us. mandar os anjos para te He's sending the proteger. angels to protect our Ele vai mandar os minds. anjos para proteger He's a sending the angels mente. to protect our Proteger as lives. nossas vidas. Because that is what Jesus is teaching us Porque here. é isso que Jesus está nos ensinando He aqui. remained. Permaneça. He resisted. Ele resistiu. And the angels E no came. final os anjos vieram. For us to finish James 4, Pra verse gente terminar 7. Tiago 4, 7. James, after he talks about temptations, he Tiago, says, depois de falar de tentações, one simple ele phrase. diz uma frase. resist the devil and he will flee from you. Resista ao diabo e ele fugirá de Do vocês. you understand what he's saying? Você entende o que ele está falando We aqui? resist. A gente resiste. We say no. A gente fala não. We don't hide. A gente não se esconde. We don't play coward. A gente não é covarde. The devil comes and throws a temptation at Quando o us. diabo vem, ele joga a tentação em nós. We look and we say no. A gente olha pra ele e fala não. I am not falling. Não, eu não vou cair I nisso. am not giving in. Eu não vou desistir. I am gonna resist. Eu vou resistir. And when we do that, E que quando a gente faz let's isso, remember the devil is a coward. e lembra, o diabo é The covarde. Bible says that he will flee from A Bíblia fala que o us. diabo vai fugir de nós. You can resist the devil. Você pode resistir o diabo. I can resist the Eu devil. posso resistir It o doesn't diabo. matter how old you are. Não importa qual We é think a that sua the idade. devil, he has an age range A where gente he, acha que o diabo tem uma where idade para he, trabalhar. where he tempts. Aonde ele tenta. He tempts the children. Ele tenta as He crianças. tempts the teenagers. Ele tenta os He adolescentes. tempts the old people. Ele tenta as pessoas mais Up velhas. until we die, Até a gente he's morrer. trying to make us go away from God. Ele vai fazer a gente para tentar fazer a gente para But longe what de Jesus is Deus. teaching Mas o us que Jesus está nos is that ensinando we do not have to give in to our é que a gente desires. não precisa cair nos nossos próprios We desejos. don't have to give in to what we want. A gente não precisa cair e fazer o que a gente quer. Because in Christ, Porque em Cristo, through the Holy Spirit, através do Espírito Santo, you and I, eu e você, we are more than nós somos conquerors. mais que Can you vencedores. say this? Você pode dizer Can you isso? say, I am more than a Eu sou conqueror? mais que um vencedor. Look to the person who's Olha a next to you pessoa à sua volta and say, you are e more diz, than a você é mais que conqueror. vencedor.
You can Você resist. pode resistir. It doesn't matter what it is. Não importa o que seja. We lift up our heads Nós levantamos as nossas cabeças. because we know that when the devil comes, Porque nós sabemos que quando o diabo vier, we are going to be ready to say no. nós vamos estar prontos para dizer não. Teach your kids to say no. Ensine seus filhos a dizer Teach your não. spouses to say no. Ensine seus cônjuges a Be dizer an não. example of Seja um resisting. exemplo de resistência. Because remember, it's not a sin for us to be Porque tempted. lembre-se, não é pecado nós sermos tentados. Jesus was tempted. Jesus foi tentado. But we are going to fight so that we stand. Mas nós vamos lutar para que a gente So that permaneça we em fight, pé. that in the middle of the war for our spiritual A gente lives, vai lutar porque em meio à batalha pelas nossas vidas we are espirituais, not the ones who step back. nós não vamos ser aqueles que vão We are the retroceder. ones who resist. Nós vamos It resistir. doesn't matter what the devil throws Não at us. importa o que o diabo joga em nós. We can say no. Nós podemos dizer I não. want to invite you to stand up E eu so we quero can convidar pray você a se together. levantar para que a gente possa orar juntos. Maybe as we were reading all of these passages Talvez today, enquanto a gente estava lendo todas as passagens hoje, you were thinking about the things that you know that are temptation to you. você está pensando talvez em coisas que você sabe que são tentações para você. Maybe you are tempted with money, Talvez você seja tentado com dinheiro, maybe drugs, talvez alcohol, drogas, álcool, maybe pornography, talvez sex. pornografia, sexo, Maybe you are tempted by your own mouth. tentado pela sua própria boca, You talk too much, fala muito, you gossip too você much, fofoca, you slander people. você fala mal das pessoas. Each one, as James says, has a different area where they have to be Cada careful de with. nós temos áreas diferentes que nós precisamos And I tomar want to invite you cuidado. to close your eyes right Eu now. quero convidar você a fechar os seus olhos. And I want you to think, Eu quero que você pense. what is the evil desire Quais são os desejos ruins that you know that the devil tries to tempt you que with? você sabe que o diabo tenta tentar você com? This is the first step Esse é o primeiro passo so that we can understand how to fight para temptation. que a gente possa entender como lutar a tentação. Às vezes a tentação, os pensamentos maus podem vir em rancor, Sometimes the evil orgulho. thoughts can come with bitterness, with pride. Think of these evil desires. I know it's uncomfortable, Pense nesses desejos ruins, eu sei que, que não é que é desconfortável. but if we are not aware of them, Mas se a gente não conhece eles, we're always gonna fall for nós it. sempre vamos cair. The devil will always have an advantage over O us. diabo vai ter Vantagem. uma vantagem conosco. And today we're gonna tell the Lord, E hoje nós vamos falar ao Senhor. you are gonna tell the Lord, Você vai falar ao Senhor. enough. Chega. I don't wanna fall for this Eu não anymore. quero mais cair nisso. Whatever it is, Seja o que for. maybe you are listing several things that tempt you. Talvez você esteja colocando uma lista de coisas que te tentam. Today, Hoje, the Lord is telling you, o you can Senhor está resist. dizendo, você pode resistir. These things are not stronger than you. Essas coisas não são mais fortes que você. The devil is not stronger O diabo não é mais forte, because the one who fights for us porque aquele que luta por nós, is the King of Kings. ele é o Rei dos Reis. Is the one who is the creator of the universe. Ele é o Criador do universo. Is the one who has already defeated the devil. Ele é aquele que já derrotou o diabo. So in Christ, Então, em Cristo, we are already overcomers. nós We já are more somos than mais que conquerors. vencedores. We can resist the Nós devil podemos resistir o diabo if we choose to. se a gente escolhe. Unfortunately, Infelizmente, many times we give in. muitas vezes a gente desiste. We give in A gente desiste. because we think that we are not strong enough. Porque a gente acha que a gente não é forte o And it's suficiente. true. E é By verdade. ourselves, Por nós mesmos, we are not strong. nós não somos fortes. But we have one who strengthens Mas a us. gente tem um que nos fortalece. We have one who is able to put the helmet of salvation on our A gente minds. tem um que é capaz de colocar o capacete da salvação na nossa mente. We have one who helps us have the determination to say no to sin. Que nos ajuda a termos a determinação de dizer não para o pecado. We have one who can renew our Temos desires. um que pode renovar os nossos desejos. If there is a strong desire that you have that you know it's sinful, Se você tem um desejo forte que você sabe que é pecaminoso, ask the Lord, peça ao Senhor. Lord, help me go away with this desire. Senhor, me ajude a destruir esse Lord, help desejo. me to not have this desire Me ajude a anymore. não ter mais esse desejo, Senhor. Lord, I don't want to struggle with this. Eu não quero mais estar envolvido nisso. Lord, I don't want to fight with this my whole Eu não life. quero lutar contra isso por toda a We minha have a vida. God who can move in our Nós minds. temos um Deus que pode Who mover na changes nossa characters, mente, que muda personalities. nosso caráter e personalidade. Are you tired of falling into temptation? Você está cansado de cair na tentação. Are you tired of falling into the traps of Você the está enemy? cansado de cair na armadilha do inimigo. Tell the Lord, Fale para o Senhor. Lord, I am done. Senhor, chega, Senhor. Lord, today
Senhor, hoje I'm putting an end to this. eu estou colocando um fim em tudo Today we isso. choose to be like Jesus in the desert. Eu decido ser como Jesus no He deserto. was hungry, Quem estava com fome, possibly quem tired, estava cansado, but in nothing he gave in to the mas em devil. nada ele desistiu diante do diabo. He remained strong, Ele permaneceu forte, knowing what the truth was, sabendo qual era a verdade, knowing the God whom we serve. sabendo o Deus que nós And servimos. today we do the same, E hoje nós fazemos o mesmo. with the assurance that if we Com a resist the segurança devil, que nós temos que se nós resistirmos ao he diabo, will flee. ele fugirá de He will nós. flee from our Ele homes. fugirá das nossas He will casas. flee from our Ele minds. fugirá das nossas He will mentes. flee from our Ele jobs. fugirá dos nossos trabalhos. We don't have to fear the Nós devil, não precisamos ter medo do diabo. because what lies within us. Porque o que está em is nós greater than é him. muito maior. Father, in this moment, Lord, Senhor, nesse momento, we present to you our minds and these evil nós desires that apresentamos James a Ti, speaks of. Senhor, as nossas mentes, esses desejos maus, Senhor. Each one of us struggles with something different, God. Todos nós aqui, Senhor, temos problemas com coisas diferentes. Each one of us, as James says, have our own evil desires. Assim como o Tiago diz, Senhor Deus, cada um de nós temos os seus maus But we desejos. bring them all to you, Mas Lord. nós trazemos todos eles diante We de bring Ti, them all Senhor. to you, asking you, God, E nós pedimos, Senhor, that you may strengthen us, para que o God. Senhor nos fortaleça. Lord, we are tired of falling into the temptation. Senhor, estamos cansados de cair na We are tentação. tired of falling for the traps of the Estamos enemy. cansados de cair na armadilha do We are tired inimigo. of every day falling into these traps, Cansados, Senhor, de Lord. todos os dias caírem Because nessas we know that armadilhas. everything that the devil does Porque nós sabemos que só is o que o diabo because he faz wants to kill, é porque steal, ele and quer destroy. matar, roubar e destruir. Lord, we know that only in you we can find full life. Sabemos que somente em Ti nós podemos ter vida plena. But help us, God. Mas nos ajuda, Help Senhor. us to be able to say no. Nos ajude a dizer Help não. us to know ourselves. Nos ajude, Senhor, a nos Open our conhecermos. eyes, God. Abra os nossos Give us a olhos. clear understanding Nos of dê, our Senhor, own entendimento selves claro de so quem that nós we may be somos. able, Lord, to know what it is Para that que we a keep gente on falling for. possa saber, Senhor, quais são os desejos que a gente continua caindo What are em. the things, Lord, that they are still, Lord, maybe hidden away in our hearts? Porque são as coisas que ainda estão escondidas no nosso coração. What are the feelings that we still carry? Os sentimentos que a The gente ainda desires carrega. we still carry Os desejos que a gente that ainda still make us carrega. fall. Que ainda faz a gente We cair. ask, Lord, that you may strengthen us, Eu God. peço, Senhor, que o Senhor nos That you may fortaleça. strengthen, Lord, our Que o Senhor determination. fortaleça a nossa determinação. Determination, Lord, to say no. A determinação para dizer não. Determination to resist. Determinação para resistir. But the determination to make changes in our A lives determinação para fazer mudanças na nossa so that we vida. can put away with the traps of the Para enemy, que a gente Lord. não possa, que a gente não caia nas If there are armadilhas do people, inimigo. God, that we have to stop talking to, Que tem pessoas que a gente precisa parar de Lord, falar we ask com. you to give us a determination Eu to put peço, an end Senhor, to it. para que o Senhor nos dê If there are determinação para darmos places we fim. have to stop going Se to, precisamos parar de may ir you para give alguns us a lugares, determination to stop going nos dá a there, Lord. determinação para pararmos de If there are ir, things that Senhor. we have to stop Se watching, tem Lord, coisas que nós precisamos parar de may you assistir, give us a determination and the strength to que o put a Senhor nos dá a no to them, determinação, Lord. Senhor, para dizer um Help não. us, God. Senhor, nos Strengthen ajuda. us, Lord. Senhor, nos fortalece. Give us a desire, Lord, and a love for your Nos words dá, Senhor, cada vez mais um desejo, um amor pela Tua palavra. so that we can fight with the weapon you give Para que a gente us. possa lutar, Senhor, com a arma que o Senhor nos Lord, dá. may we be able to memorize Para que a verses. gente possa memorizar May we be able versículos. to know your Que a gente character. possa conhecer o Seu To caráter. be able to differentiate, God. Que a gente possa diferenciar, When we Senhor are being Deus, tempted quando estamos sendo tentados, and when we are being quando tested by you. estamos sendo testados. Give us the wisdom. Nos dá, Give us Senhor, the sabedoria. discernment. Nos dá Help us, Lord, discernimento. to live this Nos life ajuda, Senhor, a vivermos essa vida. so that we can be approved workers in your Para que a gente presence. possa ser aprovados por Ti, Senhor, Lord, na Sua we don't want to give presença. in to the devil. Nós não queremos, We don't Senhor want to Deus, fall for cair his nas traps. armadilhas do diabo. Lord, we want to please you. Nós queremos Te agradar, Senhor. In the end, Lord, No final, we Senhor, want to be approved by you. nós queremos ser aprovados por Ti. Lord, bless our homes. Senhor, abençoa as nossas casas. May we be able to protect our Para que a gente children. possa proteger os nossos May we be able filhos. to teach them not to fall for Que a gente possa temptations. ensiná-los também a não cair em tentação. Regardless of how old we are, God, Independentemente da nossa idade, help us to Senhor. remain strong. Nos ajuda a permanecermos fortes. Help us to resist, Nos ajuda a resistir. knowing Sabendo that as we que resist, quando nós as we resistimos, say no, quando a gente diz não, as we stay strong in you, quando a gente permanece forte em Ti, as we bring to our memory that we knew we have full life, quando a gente traz a memória que em Ti nós temos vida when em we abundância, remember, Lord, that it's not worth quando a it, gente lembra, Senhor Deus, que as tentações não valem a pena, even though it might be good for a moment, mesmo que pareça bom por um momento, in the end, no final, it's going to lead to destruction. vai levar à As we destruição. remember all of this, Quando Lord, lembramos de tudo isso, Senhor, may we know que a gente saiba that the devil will flee from que o us. diabo vai fugir de Lord, nós. we ask you, Lord, to protect us and protect our homes, Senhor, eu te peço que o Senhor nos proteja e proteja a nossa casa. so that in every decision we make, Para que em toda decisão que a gente fizer, we may be approved by you. que seja aprovada por Ti. Thank you, Lord, for this morning. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Thank you because it's so good to be in your Obrigada que é presence. tão bom estar na Tua Thank you presença. because as we are together, Obrigada que quando estamos juntos, praising you, adorando a Ti, learning of your word, aprendendo da Tua palavra, worshiping you with everything we have, louvando ao Senhor com tudo we que know nós that you are temos. strengthening Nós sabemos que o us. Senhor está nos We know fortalecendo. that we are leaving this Sabemos que place estamos saindo desse lugar stronger,
fortes. in order to fight against the temptations. Estamos saindo mais fortes para lutarmos contra as Stronger to be tentações. more decisive towards you, Lord. Mais fortes para decidirmos sempre por Ti, And to Senhor. do what you want us to E do fazer o que o in Senhor quer our que a gente lives. faça na nossa vida. In Jesus' name we Em pray. nome de Jesus nós And may the love oramos. of God, our Father, E que o amor de Deus, o Pai, and the grace of His Son, Jesus e a Christ, graça do seu Filho Jesus Cristo, and the fellowship of the Holy e a Spirit, consolação do Espírito Santo, who is the one who goes before us, que é aquele que vai à nossa who frente, fights for é us, aquele que luta por nós, and who is the one who strengthens e é us aquele que nos fortalece against every trap of the contra enemy. toda a armadilha do inimigo. May His presence be with us Que a sua presença always. esteja conosco In Jesus' sempre. name we pray. Em nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém, Amen, church. amém, This was amém.